dia em que conheci o Claudizinho, talvez você nem lembre, talvez lembre, na ABB de Iguatu, numa manhã recreativa. Na época eu fazia já Gonzagão, né? Sanfona, zabumba, triângulo, baixo, e eu não andava com violão a tiracola, era uma panderola. O Claudizinho subiu no palco, antes de começar a festa, pediu a pandeirolazinha, passou, era um domingo, passou o tempo todo, com a gente umas 3 ou foi 4 horas que a gente tocou lá, ia na mesa, voltava, e depois eu, amigo do Cláudio, contemporâneo de Coiguatu, e foi quando eu conheci particularmente ali, você irmão do Cláudio, cara já não nega, o DNA já não nega, do Cláudio Vieira de Paula, e eu disse, compra um violão para o seu filho. Ele disse, ele quer aprender bateria, eu digo, compra a bateria, mas compra o violão. E virou multi-instrumentista, né? Violão, teclado, sanfona, voz. E Claudiz, assim, eu falo com alegria do Claudiz, porque foi um menino que, onde chegava, contagiava, e eu tive o prazer de ir no Colégio Polo, certa vez quando chegava, ele sempre me abraçava, me dava um beijo muito carinhoso. E onde quer que fosse, uma vez na casa do Alvanísio, fui fazer a visita ao Alvanísio, de repente ele chegou com a sanfona, cantamos juntos, Alvanísio, esposo da dona Marta. E assim, aquela amizade, desde aquele primeiro dia, e a sua espécie que acabou de se tornar mais próximos, mais íntimos, até essa passagem dele aqui que precisou ser ressuscitado pelo Pai Maior para terminar a sua missão. E eu vi de você, foi a criatura mais forte que eu vi em toda a minha vida, mas você continua esse legado dele, essa missão. Por gentileza, o microfone pode ser o 3, esse aí. Microfone 3, né, Bruno? Esse aí. Microfone 3. Pode puxar mais para você, Claudiz. Muito boa noite. Deu certo a câmera? Está tentando ainda? Mas, enquanto a câmera vai dar certo ainda, né? Pronto, Claudísio de Paula, que alegria, que prazer receber aqui na Nova FM, na TV Centro-Sul, em cadeia conosco, canal 101 para todo o país, canal 177 na Brisanet, na fanpage do Iguatu.net, claro, aqui na Nova. Boa noite, que alegria, amigo. Boa noite, Bel, uma alegria minha estar aqui com você, né? Você fez esse preâmbulo aí, né, do primeiro contato, né, com o anjo da sanfona, e assim, a história de Claudizinho é uma história muito forte, né? E assim, a maioria das pessoas conheceu o Claudizinho nos palcos. Nos palcos, cantando, tocando, né? E ele, Claudizinho, desde a primeira infância, que os brinquedos já eram instrumentos musicais, né? Então, logo ele se apaixonou pelo acordeon, né? Adquiriu o primeiro acordeon lá com o Amazã, lá em Campina Grande. E a partir da sanfoninha de 8 baixo, a paixão pela sanfona permeou toda a vida dele, toda a história, né? E assim, por que desse livro, né? Permita só, sim. A câmera pode vir mais para cá ou o pedestal mais para lá? Como é que você pode fazer para pegar por completo? Isso. Era bom que você estivesse de frente para a câmera ali, visualizava até melhor, né? Mas não mexer na câmera não, né? Para não dar um pane. Depois você vê o link. Pois não, Claudizinho. Pois é, Bel. Aí é o seguinte, tem o outro lado de Claudizinho, além da questão artística, musical, que é o lado da fé, né? Da fé. Então, Claudizinho, desde a primeira infância, ele escrevia cartas para Deus. Incrível, né? E essas cartas ele me entregava, eu levava para o trabalho, guardava, e quando eu chegava à noite, ele perguntava se eu tinha entregue a Deus, né? E eu dizia que sim, ele ficava feliz. E foi a partir dessas cartas que, durante a pandemia, eu comecei a trabalhar em casa e me veio a inspiração para escrever a história dele, né? Ninguém melhor e conhecedor profundo da história para contar essa história. A gente já dá palestras, já viaja em muitos lugares contando a história dele, mas a ideia, inspirada nessas cartas de fazer o livro, porque o livro é uma forma de perpetuar a história, né? Na palestra a gente está dando hoje, amanhã talvez não consiga e o livro fica, né? E aí, o Dom Edson de Castro Homem, né, bispo emérito de Iguatu, que conheceu o Claudizinho, esteve lá em casa algumas vezes e foi quem, antes de voltar para o Rio de Janeiro, inclusive é o prefácio desse livro, é uma carta de Dom Edson, que ele me entregou antes de voltar para o Rio, e me pediu que a história de Claudizinho fosse divulgada.
Então ele foi o grande, na igreja, foi o grande incentivador para a publicação desse livro. Então, a partir desse pedido de Dom Edson, a partir das cartas dele, me veio a ideia de contar a história dele, que é dividida em 3 partes, né? Às vezes o subtítulo é O Menino que Nasceu 3 Vezes, né? Mas como assim, né? Ninguém nasce 3 vezes. Mas ele nasceu. Então, quem comprar o livro vai entender o porquê desse nasceu 3 vezes. Que bacana. Eu vi uma vez na igreja de São José, eu acho que o pessoal faltou, o tecladista do grupinho que ia tocar lá faltou, e você chegava com ele e ele observava aquilo e estava na hora dos cantos, e ele foi lá e espontâneo como sempre, e muito voltado, né? Muito devotado. Sim, sim. Aquele teclado cinza da igreja é a cara dele, A cara né? dele. Ele tocava na igreja, tocava nos eventos, principalmente nos festejos de padroeiro, né? E assim, esse livro ele vai resgatar um lado de Claudizinho que a maioria das pessoas não conhece, que é o lado da caridade. Vou dar só um exemplo, eu sei que o tempo aqui está... Não, mas eu sei tantas, vou me inebriar com tantas outras. Mas eu vou me deter a uma, por exemplo. Fique à vontade. Claudizinho Bel, você sabe que ele fazia apresentações em vários lugares. Foi o primeiro artista brasileiro a pisar no palco do Encanta Ceará, em 2012. Me lembro. Fazendo homenagem ao centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Mas Claudizinho tem um detalhe que ninguém sabia, que está sendo revelado agora nesse livro. Tudo que Claudizinho arrecadava com shows era transformado em cestas básicas. Incrível. Cara. Nada ficava com ele, né? Então é só uma das várias histórias dele de caridade. Eu sei de algumas e eu esperava por esse momento para, com o livro, poder me deleitar e, obviamente, fazer valer esse grande momento. Tem muita história para ser contada, muita coisa. Agora, como é que se conseguiu? Eu sei que você, quando eu disse no início, você era a pessoa mais forte que eu vi. Porque na missa de 7º dia, eu acho que foi na 7º dia que você fez aquele paralelo com os 10 mandamentos. Eu digo, minha Nossa Essa história Senhora. Está no livro. Inclusive. Era você contando e eu chorando. Enfim. Bel, assim, a gente não sabe de onde vem e sabe. Deus, né? Vem da força da fé e do Espírito Santo. Mas o momento mais difícil para mim, Bel, foi, sabe, quando completou 1 ano do nascimento definitivo dele, certo, que eu gravei aquela canção em homenagem a ele. Eu fui para o estúdio, voltei para o estúdio. Como é que você conseguiu aqui? Foi o Elinho que produziu, foi? Não, foi gravado no estúdio do Juninho. Juninho, isso. Eu conversei com ele. O Elinho fez os arranjos. Fez os arranjos. O Paulo Cascavel foi para o estúdio comigo. Eu imagino como é que ficou, todos ficaram lá. Foi complicado. O nosso amigo Cascavel, eu não sei se ele chorava mais ou tocava no estúdio. A identidade dele com o Claudizinho por conta do instrumento, principalmente. Professor, né? Dividiram o palco e a sala de aula. Então, aquele momento realmente foi difícil a gravação daquela música. Né? Porque estava ainda também recente, mas assim, de onde vem essa força, não me pergunte, né? E respondo, vem do próprio Claudizinho, porque foi ele mesmo que nos preparou para isso. Eu imagino, viu? Eu não vou contar histórias porque eu quero ler e sei de muita coisa, mas eu queria ter, quem sabe, aí 1/10 dessa força que você tem, porque eu já perdi meu pai, eu já perdi minha mãe, quando acontece a ordem natural, sim, a gente até consegue superar com uma facilidade. Não é que você tenha superado, mas é a maneira como você se apresentou. E às vezes eu tenho a oportunidade de vê-lo, falar e, sabe, o testemunho ocular vivo da história de alguém que carrega o seu DNA como músico, né, como filho, uma identidade muito forte, porque você sempre dividiu o palco com ele. Olha coisa que eu tinha inveja. Como eu queria um filho meu, um neto no palco comigo. Sim, não sei se vou ter essa oportunidade. Tive assim, com meu filho que toca violão, mas uma coisa bem mais esporádica. E você, além de dividir o palco, tocava e cantava com ele. É verdade. A gente tinha esse lado. Claudizinho já participava de palestras comigo, né, dando testemunho na igreja, essas questões todas. E isso, de certo modo, as pessoas
Com um mês da partida dele, eu já estava dando palestras novamente. Então, as pessoas não entendem a razão disso, mas isso foi um compromisso íntimo entre eu e ele. Foi, né? E é um legado que eu pretendo levar para o resto da vida. E eu sei que ele está me dando força. Tá sim. Assim, humanamente só tem momentos que realmente são muito pesados que não dá, mas... Sua digníssima, sua filha, tem conseguido essa superação? Claro, como você jamais, mas tem conseguido assimilar? Para a Ingrid foi complicado, porque ela acompanhou toda essa jornada aí à distância, porque ela estudava fora, né? Inclusive a dedicatória do livro eu fiz questão de fazer para ela, porque provavelmente ela foi quem mais sofreu, porque ela sofreu a dor, o medo, a angústia, a saudade e tudo isso à distância, impotente, sem poder fazer Hoje os encargos nada. sociais, já formada, trabalhando, talvez nem tenha tanto tempo como quando estudante para pensar tanto, mas eu fico imaginando como é o poder de superação. É verdade. Mas a gente tá nessa luta e assim, o que eu posso lhe dizer a saudade é uma coisa que só aumenta com o tempo e com a distância. Isso é fato. Isso não vai passar jamais a saudade. Mas há algo maior, mais forte do que isso, né? É a certeza do reencontro. Não tenha dúvida. Então, disso. assim, eu tenho dedicado minha vida a esse reencontro. Sinta-se orgulhoso por tudo que ele fez, porque E essa perspectiva do reencontro é que me mantém de pé, sabe, Bill? E a gente vem tocando aí, né, a vida e tô feliz. Sou um cara feliz, muito realizado, bom ouvir isso de você, sabe? porque nos fortalece também. Eu sou muito frágil, estou aqui me controlando, mas você dá essa força para a gente, é um norte para muitos, porque eu fiquei triste em não poder participar do lançamento do livro. Eu mandei até, divulguei várias vezes, mas pai, sabe, Claudinho, a maioria dos artistas que queriam estar lá vai estar tocando, vai estar trabalhando. Como é que você... Mas é a questão de data, eu sei, mas queria muito estar presente. Mas foi bom você ter vindo aqui. Inclusive o Cláudio me falou que você estava conversei com ele. Isso, né? Porque assim, Bel, dá um testemunho também lá. A gente queria fazer no Sesc e era a data que melhor estava disponível para ir lá. Mas em breve terá um segundo lançamento que vai acontecer na inauguração do auditório do Colégio Polos. Oh, meu pai. E estou indo a Copiara. Maravilha. Estou indo a Copiara agora, esse final de semana, para uma reunião com o pessoal lá, para a gente programar um lançamento também lá. Claudizinho nasceu em Acopiara ainda? Não, Claudizinho é iguatuense. É iguatuense. Né? Eu é que sou acopiarense como você, e eu tenho tido cidadão iguatuense, mas nós somos de Acopiara. Inclusive, sábado, no lançamento do livro, eu tive a honra também de receber o título de cidadão iguatuense. Vi por sinal. Claudiz, muito feliz por você, de ter sido uma pessoa que participou do convívio da sua família. O Cláudio era amigo de antes, né? Você veio e de repente com o Claudinho nos tornamos até mais próximos do que com o próprio Cláudio, né? Que foi de trabalho. O Claudiozinho, em quantas oportunidades não dividimos o palco ou não estava prestigiando. E isso é bom. Que Deus abençoe. Tem um detalhe que eu queria bem rapidinho. Eu anexei no final desse livro produções artísticas que não chegaram a ser gravadas, letras de música que eu fiz com o Claudiozinho. Aliás, você, quem sabe, você sempre foi compositor. Isso. Aliás, o hino do Azulão, né? Com o Zilfran, você produziu, sim. Gravou. E o Claudício escrevia as cartas. Ele chegou a compor música com você? Todas as noites a gente ia dormir altas horas conversando e escrevendo. Então isso vai estar no livro. Tem talvez umas 15 músicas aí inéditas, letras. Quem sabe um dia não vira uma gravação de Bel Paulino, né? Oh, que prazer. Olha, o meu filho não sento para escrever música, mas toda noite o meu filho Heitor, que você conhece, sim. Ele vai ler a palavra comigo, com a mãe dele. Heitor, Samara, aquele pessoal a gente ama. Maravilhoso. Que estiveram com você nessa cena. Sim, fazem parte dessa história. Inclusive você vai se ver nesse livro, viu, Bel? Eu não tenho nem dúvida, porque tudo aí, eu sou também um testemunho ocular da trajetória do Claudizinho, né? Isso aí. E é muito próximo. Pois é, Bel, estamos aí. Claudiz, muita luz, que Deus abençoe. Continue sendo essa testemunha viva para que a gente possa adquirir um pouquinho da fé que você transborda, né? Dessa força que você
Eu não nego, meus irmãos, 8 irmãos. Quando o papai morreu, o Paulino, meu irmão mais velho, parecia que o mundo ia se acabar. Como eu fui aquele cara que vivi mais com o papai, que cuidei, quem banhava, eu cheguei a um ponto de dizer, meu irmão, sua dor não é maior do que a minha, não. Vamos agradecer, foram só 71 anos, mas ele extraiu da roça para criar, educar e formar 8 filhos. Vamos agradecer a Deus, não precisa ser egoísta, não. Aí, de repente, a ordem natural acontece. E você, Claudinho, tinha o quê? 19, 20? 19 anos. 19 anos. Claudinho nasceu no dia 6 de setembro. Nasceu ele, eu e o avô, no mesmo dia. Ele nasceu em 6 de 9 de 1999 e partiu no dia 9 de 5 de 2019 com 19 anos. Ou seja, a vida dele foi um novenário. Novenário. Coisa que bacana. Quando você puder vir no sábado aqui, não vai ter a TV Centro-Sul, Iguatu.net, mas tem o rádio e muitos nossos ouvintes gostariam de um pouco dividir essa história. Tem muita história para ser compartilhada aí. Vamos documentar esse momento ali, Claudio, por gentileza, tá bom? Queria só deixar um recado meu assim, em Iguatu. E quem quiser adquirir, até porque é por causa do propósito também com que você... Isso, era isso que eu ia falar. Eu falei aqui, um item de Claudizinho, tudo que ele arrecadava transformava em caridade. Não seria diferente com essa seria edição. Diferente uma obra com a história dele. Então, assim, todo o lucro, 100% é para a obra de caridade. E quem quiser aqui em Iguatu ou em Acopiara também, por enquanto só nessas 2 cidades, que quiser adquirir, é só me chamar pelo WhatsApp 889-9922-0040, que a gente vai deixar... Como digitar aí para colocar na tela, por gentileza? 88 prefixo 9922-0040. E a gente vai deixar na casa da pessoa, tá bom? Anota aí, por favor. Pronto. E Claudísio, já se passaram, né? Já se passou um ano? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Parece que foi ontem, meu pai. 5 anos. 5 anos, Claudio? 9 de maio, 5 anos. Meu pai é eterno. Eu estou ansioso, viu? E viajei no final de semana. Queria muito que fosse aqui que você viesse. Que bom que você veio no programa de esporte. Porque a música não tem como a gente não celebrar. Claudizinho era um torcedor ardoroso do Azulão. Torcedor do Azulão. Ele não teve na escolinha do Ronaldo? Era atleta do Ronaldo. Eu tive lá numa dessas. Aliás, ele já mandou um convite em outubro, mais uma edição. Mandar um abraço aqui pro Ronaldo, pro Geraldo, pro Roberto, que deram o nome do ginásio da ABB, Claudizinho de Paula. Eu tive lá, participei do cerimonial. Uma homenagem muito linda, eu agradeço demais a eles por isso. Merecidamente, que bacana. Claudísio Vieira de Paula, é o mesmo sobrenome lá do Cláudio, ou tem algo mais? Mesmo jeito. Eu tive no escuro narrando o jogo, o seu irmão parece, não sei se é presidente da associação, mora lá. Claudeci. Mora lá no escuro. Às vezes que vou narrar, ele gosta de esporte. Ele tá sempre lá na arena, o show. Ele é o presidente do Escuro Futebol Clube. Escuro Futebol Clube, Pronto, 889-9922-0040. Isso aí. O Anjo da Sanfona. Vamos fazer esse documento ali que... Agradecido demais. Obrigado, Claudísio. Algo mais? Eu que agradeço, eu agradeço demais a oportunidade. E vamos tocando aí a vida com muita fé. Que Deus abençoe. E honrando o legado desse menino. Não tenha dúvida. 18h36, felicidade de fazer parte desse legado. Como espectador, como amigo, posso dizer. A gente vai e volta. TV Centro-Sul, Iguatu.net, Nova FM. Meu Paulino! Futebol. Um resumo de tudo que acontece no futebol. A bola da vez. Intervalo. Voltamos já. Meu Paulino. 104,1